Bem, pessoal, então vamos para a aula de produção de podcast com recursos acessíveis, né? O que é o podcast? Podcast é, na sua essência, uma forma de você se comunicar, né? De você, muitas vezes, pode ser de forma de monólogo, né? Você apenas abordando um tema, explicando sobre esse tema, como pode ser também com entrevista ou participação de um, dois, três ou até mais participantes, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui do que é o podcast, como fazer, com quais recursos a gente pode utilizar em primeira instância, né, que são recursos gratuitos e são fáceis de aprendizado, para vocês conseguirem identificar e saber se é o que vocês procuram, como utilizar, como fazer, tá certo? O que é o podcast? Podcast é, em sua essência, uma comunicação de áudio, né? Foi utilizado e é utilizado hoje muito para abordar temas, né? Por exemplo, finanças, educação, ou até mesmo filme, entre outras coisas que você pode estar abordando em temas gerais, né? O podcast foi utilizado e é utilizado de forma de áudio, né? Hoje em dia a gente teve uma adaptação muito grande também, as pessoas começaram a mostrar os bastidores ali de como funcionava, de como era esse programa de rádio, né? Esse programa que era só apenas, tão somente em áudio, hoje começou a passar a ser visual também. Então a gente tem a entrada do audiovisual, né? Da gente conseguir utilizar e ver como é que é feito, como é que é a participação, olhar para as pessoas que estão participando do podcast ali, conversando, interagindo, né? Muitas vezes ali brincando, e você consegue ter uma interação do público ainda maior, né? Quando você tem a parte visual. Mas pode ser tão somente como em formato apenas de áudio. O podcast também é dividido em forma de episódios, né? Então você consegue, por exemplo, a leitura de um livro, então você vai ter um capítulo 1, capítulo 2, ou um tema diferente, uma abordagem de uma entrevista, né? E você consegue dividir também em episódios. Episódio 1 aborda um tema, episódio 2 aborda outro tema. Então é algo que você pode utilizar de bastante tempo, né? Às vezes você não precisa estar colocando um áudio de 1 hora, 2 horas, e você pode exemplificar e cortar ali esse material em episódios, né? Explicando cada episódio 1 vai falar de tal assunto, episódio 2 vai tratar outro assunto e assim vai. Luan, então por que criar, por que fazer um podcast? Né? Então vou abordar alguns assuntos aqui que vão despertar em vocês a vontade, de repente, de criar um podcast, de investir nessa área. O primeiro passo é porque ela cria uma certa autoridade. Né? Quando você faz, por exemplo, um podcast de monólogo, a qual é você conversando com o público, você começa a criar uma autoridade naquele assunto, né? Você está expressando isso, para isso você vai ter que estudar bastante, né? Ter realmente uma convicção no que você está falando, um conteúdo a qual você tenha segurança em estar comunicando também, né? Estar abordando aquele conteúdo. Então é importante a qual isso cria, né, uma autoridade em você sobre aquele assunto que você está abordando. O podcast também amplia, né, os seus negócios, a sua autoridade, os seus ideais. E isso também traz um ponto muito positivo, né? Porque traz um alcance maior das informações, né? As pessoas conseguem, por exemplo, no momento que está indo para o trabalho, está ali querendo, em vez de consumir uma música, né, de escutar uma música, de ouvir alguma coisa, querem aproveitar esse tempo ocioso, esse tempo que elas estão dirigindo ou se locomovendo para algum local, para aprender algum assunto, para aprender algum tema, ou até mesmo para se divertir ouvindo algum tema, né? Às vezes a pessoa gosta de cinema, quer saber um filme, né? Quer entender quais filmes estão sendo lançados ou alguma coisa do tipo, que a pessoa também possa trazer como entretenimento, né? A pessoa pode utilizar do podcast, vocês também podem utilizar do podcast para se comunicar dessa forma. Outro ponto muito positivo de você fazer um podcast é porque é o baixo custo, né? Você gasta muito pouco para poder realizar aquilo. Então, muitas vezes você vai precisar apenas de um celular e de um microfone, né? Uma lapela, um microfone ali sem fio, que seja, ou até mesmo, dependendo da situação, você pode utilizar até o próprio celular, né, para poder fazer um podcast, já que você normalmente vai utilizar só como áudio. Então, você pode utilizar o celular para fazer essa gravação e, posteriormente, você pode utilizar também o celular para fazer um podcast com vídeo,
né, que também é muito interessante. Outro ponto positivo de fazer um podcast é que você pode fazer em qualquer lugar, né? Dependendo, claro, né, que você não pode ser um local ao qual você vai ter muito barulho, né, que vão ter pessoas passando, atrapalhando a sua comunicação, o seu áudio, né, ali, a sua gravação. Então é importante e é fácil de você utilizar, porque você pode fazer no seu quarto, dependendo do horário a qual não tem ninguém na sua casa para poder fazer barulho, ou em uma sala, em algum local a qual você tem essa tranquilidade de realizar. Então, tem esse ponto positivo também, que você não precisa de uma estrutura muito grande, de um local totalmente adequado para você fazer o podcast, desde que você tenha silêncio e tranquilidade para poder desenvolver a comunicação que você deseja. Quais são os tipos de podcasts que nós temos, Luan? Primeiramente, a gente tem o podcast estilo monólogo, né, a qual só você fala. Mas não é só você falar, né? Não é só você abordar um tema, é você fazer um estudo prévio, né? Você ter autoridade naquele tema, você ter capacidade de passar aquelas informações de forma organizada, né? Com início, com meio e com fim, e principalmente que não seja algo chato, né? Você fazer como se fosse uma conversa com um amigo, você fazer com que as pessoas participem sem falar diretamente com você, mas muitas vezes perguntando, questionando, fazendo as pessoas se perguntarem ou se questionarem ou de alguma forma compreender aquilo que você está falando, né? Participar de alguma forma daquilo que você está falando. Então a gente tem esse primeiro estilo, que é o estilo monólogo, a qual você fala sozinho, né? Mas fazendo com que as pessoas participem daquele tema. Temos também o estilo de podcast como entrevista, né? A qual muitas das vezes você não, de repente, você não tem todo o conhecimento necessário daquele tema, e aí você busca uma pessoa que seja especialista, uma pessoa que tenha um conhecimento maior naquele tema para você entrevistar. Então você pode utilizar disso também para abordar temas a qual você não tem conhecimento. Ou não tem o conhecimento, ou não tem o conhecimento completo, né? Que você julgaria precisar ou necessário para abordar aquele tema. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer um podcast falando sobre consciência do desmatamento, ou quero fazer um podcast com tema de reflorestamento. Pô, mas eu não sei como fazer um reflorestamento, não sei quais são os principais passos a ser dado. Então, você pode procurar uma pessoa que trabalhe com isso, ou uma pessoa que estudou essa informação, que tenha esse conteúdo, e você entrevista essa pessoa. Você vai lá, chama essa pessoa para poder fazer uma entrevista de podcast, faz um planejamento do tema, né, as perguntas que você vai fazer. É muito bom você também passar para a pessoa, que a pessoa se prepare para aquele conteúdo. E aí, no desenrolar do podcast, você vai fazendo as perguntas, vai participando, vai questionando e dando ali as suas ideias, e a pessoa vai te respondendo conforme for o andamento e o tema que você selecionou. Temos também o estilo de podcast de mesa, que é muito convencional hoje, eu particularmente é um dos que eu mais vejo, depois do entrevista, claro, mas é onde participam mais de 2, 3, 5, sei lá quantos participantes. Então fica aquela sensação ali mais de uma conversa, muitas vezes informal, ou até formal também, de um assunto ali que as pessoas estão participando juntas e uma pessoa levanta um ponto, vem outra pessoa e fala um outro ponto. Então fica algo até mais interessante às vezes, né? Você conseguindo ter aquela abordagem, desde que seja organizado, que as pessoas consigam elaborar aquele tema, né, de uma forma mais dinâmica, né? Muitas pessoas participando, fica uma situação ali mais tranquila e mais também é muito utilizado, principalmente quando vocês fazem um podcast a qual não tem só a parte de áudio, né? Você tem a parte de vídeo. É bem interessante porque você consegue ver todas aquelas pessoas ali conversando, participando, e tem sido cada vez mais utilizado esse formato. Vamos falar agora também sobre a roteirização do podcast, né? Do planejamento prévio que você faz para criar um bom podcast, né? Que o podcast você precisa ter um tema, e dentro desse tema você precisa ter um início, um meio e um fim. Né? Muitas vezes você vai abordar ali, trazer qual é o tema, né? Aquela primeira parte ali do tema. Depois você vai abordar aquele tema e muitas vezes você vai precisar de uma conclusão, de uma situação, de um fechamento, né? A qual você vai ou trazer para o próximo episódio ou finalizar aquela conversa que vocês tiveram ali. Então, no planejamento do podcast, a gente inicia como, Luan? A gente inicia com a escolha do tema. Então, qual tema será abordado? O que a gente vai falar sobre esse tema? Qual é o assunto que a gente vai falar?
Segundo, que público a gente vai abordar? É um público jovem? É um público mais adulto? É criança? É adolescente? É idoso? Com quem a gente vai se comunicar? Isso é muito importante porque você precisa também, além da escolha do tema, né, entender com quem você vai falar. Então, a forma de você falar, a comunicação que você precisa abordar, o estilo de pronúncia, a forma com que você vai falar e vai abordar, é muito importante você saber também com quem você vai conversar, com quem é o seu público-alvo daquele tema escolhido. Segundo, a gente precisa fazer uma estrutura básica de roteiro. Como eu disse, a gente precisa ter um início, né, uma apresentação. Qual é o tema? Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos abordar o tema de carros, né? Vamos falar hoje sobre um carro V8 e tal e tudo mais. Então, você criou, você vai inserir aquele tema. As pessoas, quando começarem a ouvir o seu podcast, vão entender qual tema você vai abordar ali, o que você vai falar, qual é a lógica, qual é o caminho que você vai percorrer. Então, primeiramente, você cria essa estrutura básica de comunicação. Eu vou abordar, eu vou iniciar com uma comunicação explicando o que eu vou abordar nesse tema. Depois eu vou abordar o tema, vou falar sobre esse tema escolhido, sobre as coisas que abordam sobre esse tema. E depois vou concluir. Ou vou chamar para um outro episódio, né, fazer uma CTA, chamar, né, para uma outra ação. Então a gente tem a abertura, que é explicar o tema, o que vai ser abordado naquele podcast. A gente tem o desenvolvimento, que é a parte onde a gente vai desenvolver aquele assunto, né? A gente vai falar sobre o assunto, explicar, dar diretrizes, exemplos. E depois a gente vai ter o encerramento, né? Que é a conclusão. É onde a gente vai fechar ali aquele tema, trazendo uma solução ou trazendo algo que aborde e que feche aquele tema, que não fique algo aberto. Você só falou aquilo ali, pronto, acabou, não resumiu, não fechou, não concluiu, né? Isso pode ser utilizado também para fazer uma CTA. Você pode utilizar esse fechamento ou esse breve fechamento para abrir uma outra oportunidade de um outro tema, de um outro episódio, ou pegar esse tema e dividir ele em episódios e no final, em vez de você fazer uma conclusão no primeiro episódio, você deixar para fazer a conclusão no último e dentro desses temas você chamar essas pessoas que estão ouvindo ou que estão ouvindo ou vendo para o próximo episódio. Certo, pessoal? Então, um exemplo de roteiro mais prático, né, como eu falei, seria o tipo e o tema a qual será abordado. A gente começa depois com a abertura, explicando as partes básicas do tema, o que será abordado, apresentando o convidado ou se apresentando, caso for um monólogo, certo? Tópico 1, tópico 2 ou quantos tópicos forem abordados naquele tema. E ao final a gente pode ou concluir o tema ou realizar uma CTA. E ao final do próximo episódio, do próximo capítulo, você faz a conclusão ou o resumo do tema qual foi abordado. Vou falar um pouquinho aqui também de quais aplicativos, o que utilizar para fazer um podcast. Então você pode utilizar desde um computador, um notebook ou até mesmo um celular. É isso mesmo, um celular. Você pode utilizar, se for para a parte de áudio, você pode adquirir ou até mesmo utilizar o seu celular como microfone, ou você pode comprar um microfone, uma lapela, para melhorar ainda mais esse áudio para os ouvintes. Então a gente tem produtos assim que todo mundo praticamente tem um celular hoje em dia, um microfone lapela, um microfone a gente consegue encontrar com custo bem baixo, né, se for o inicial ali. Então você pode aproveitar disso com um custo baixo para criar o seu conteúdo, para tentar mostrar para as pessoas, né, a importância do conteúdo e do tema que foi escolhido. Colocando aqui então, pessoal, se a gente fosse gravar com o celular um podcast, quais são os passos, o que eu preciso fazer e o que eu preciso ter de local, de tudo, para que isso seja feito de uma forma, da melhor forma possível. Primeiramente, se a gente for gravar com o celular, que a gente busque um local que seja silencioso, né? Então a gente tem que entender se é um programa de áudio e até mesmo se for um programa de áudio e vídeo, a gente precisa preparar aquele local. A primeira preparação seria um local silencioso, né? Para você não ter ruído, de repente um ventilador, um ar-condicionado que está com barulho muito alto. Então é bom que você faça testes antes nesse local para saber se o seu celular ou se o seu microfone está captando o ruído ou barulho que vai atrapalhar na gravação e na abordagem do seu tema. De preferência, se possível, use microfones, né? A gente pode utilizar até mesmo com um microfone que seja sem fio
que você conecta no celular, ou na câmera, ou no notebook, como você também pode utilizar o microfone lapela, que é aquele microfonezinho que você tem um fio que vai até a sua câmera, seu celular ou seu computador, tá certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa fazer no caso de gravação com o celular é manter o celular de uma forma estável, né? De forma que ele fique lá paradinho, sem se mexer, para a imagem não ficar ali desfocando, focando, ou ficar mexendo, vibrando. Então é muito importante que você tome esse cuidado para que a imagem fique assim, ó, estática, parada, direitinho e apenas que você consiga mexer. E não o aparelho fica ali mexendo, vibrando, atrapalhando, até dando ruído ou deixando a situação de você não conseguir ver a pessoa porque o aparelho está balançando, né? Então, um tripé ou até mesmo um suporte de celular, alguma coisa que você possa utilizar, até mesmo de uma forma que você possa fazer improvisada. De repente, uma caixa ali que você consiga colocar o celular, ele fica paradinho. Ah, eu peguei uma caixa de tênis, fiz um corte ali no meio, botei o celular de uma forma que ele não fique balançando nem se mexendo. É, fica ao critério de vocês. Vocês podem utilizar o que for preciso, desde que o aparelho fique quietinho, parado, né, e consiga também capturar o áudio, se for sem microfone, e com microfone também, que seja ali importante isso. Tá certo, pessoal? Outra parte muito importante também é o formato com que você vai gravar o seu conteúdo. Dependendo do conteúdo que você vai gravar, né, se você vai gravar em MP3, se você vai gravar em Wave, WMA, é importante você primeiramente entender qual conteúdo você vai gravar, se é só áudio, se é áudio e vídeo, né? E entender aonde você vai, se você vai editar, aonde você vai ter o melhor proveito de cada arquivo. Então, sempre use o melhor possível, né? Se você tem um celular, grave MP3 ali, da melhor forma possível, sempre mantendo o áudio limpo. Então é importante que antes de vocês fazerem todo o podcast, realizarem toda a gravação do podcast, que você faça um teste antes. Teste se o áudio está legal, se o áudio está límpido, se está tendo ruído, se está tendo problema na câmera, se for gravar com vídeo, né? Então é importante que vocês façam testes antes, verifiquem a melhor opção possível dentro do que vocês conseguem fazer. Então, vá lá, grava um áudio, testa, vê no microfone, beleza, tá funcionando direitinho. Vamos testar aqui como é que sai no computador, como é que sai no meu fone de ouvido. O áudio tá bom, tá alto, tá baixo? Então, faça todos esses testes antes de você iniciar de fato a gravação do seu conteúdo. Finalizando aqui, pessoal, formatos de podcast. Como eu abordei com vocês, a pessoa que for fazer o monólogo, sendo você ou a pessoa que for fazer, é importante que ela tenha um autoconhecimento do tema que for abordado. Como ela vai falar sozinha ali, então isso é imprescindível, que ela tenha esse conhecimento, né, que ela consiga abordar esse tema de uma forma natural, né, e convicta, né, sabendo do conteúdo de fato. Outra situação muito boa também, e eu vou dar como dica para vocês que forem realizar no formato monólogo, é que faça como se fosse uma conversa com um amigo mesmo, assim, que você não deixe aquela situação de muito chata, né, só conteúdo, abordando, leitura, sei lá como vocês acharem que seria ruim, mas é importante que você faça com que a pessoa participe, mesmo não participando, mas que ela se sinta como se ela estivesse participando daquela conversa. Como se fosse uma conversa entre amigos, quando vocês forem fazer, então. Nesse estilo monólogo, é importante que vocês façam como se fosse conversando com um amigo, né? Para ficar algo assim mais didático, mais fácil o aprendizado, e até mesmo na abordagem do tema ser uma coisa mais tranquila, mais ali, que façam que as pessoas se prendam, né, naquela conversa. Não fique aquela coisa chata ali, didática, né, como se só você estivesse falando para você mesmo. Então, essa parte do monólogo é muito importante a gente conseguir até para conseguir criar realmente um podcast que as pessoas gostem de ouvir, né? E isso é muito importante. Temos também, como já foi abordado, o estilo de entrevista, né? Então, muitas vezes é quando você ou não tem todo o conhecimento necessário para aquele tema, e aí você vai buscar uma pessoa que tenha um conhecimento maior, né? Ou até mesmo porque você julga que é necessário, né? Aquela conversa ali, que seja algo mais ali intuitivo, que a pessoa consiga participar mais, que tire aquele clima de só você falar para aquelas pessoas que não conseguem fazer, para aquelas pessoas que não conseguem falar sozinhas, né? Não tem essa abertura, não tem essa facilidade de comunicação. Então, muitas vezes fica mais fácil você fazer uma entrevista, né? Fica ali uma pessoa conversando com você e você faz algumas perguntas, e é importante que essa pessoa tenha conhecimento no tema que for abordado,
né? Então, se eu não conheço, não sei falar de desmatamento, então vou convidar uma pessoa que seja especialista em desmatamento. Aonde ocorre, por que ocorre, qual o motivo que as pessoas fazem esse tipo de desmatamento. Então, é importante que você utilize da entrevista para embasar ainda mais o tema que vai ser abordado. Outra forma também que temos, outro estilo de podcast que temos, que na minha visão é um dos mais utilizados, é o podcast de mesa, né, a qual você reúne 2, 3, 4, quantas pessoas necessárias e que vocês todos abordam o mesmo tema, né? Agora, é importante que no estilo de podcast de mesa, criem realmente um roteiro, né? Porque muitas pessoas falando, vai ficar aquela situação de uma puxa um assunto, outro puxa outro, e muitas vezes vocês saem do foco do tema, saem do roteiro. Então, é muito importante que você faça um roteiro, passe esse roteiro para os entrevistados, para as pessoas que estarão participando, para vocês manterem conciso, né, o contexto e o tema a ser abordado. Então, finalizamos aqui a parte de podcast.